Quer aprender o que é zona de desenvolvimento proximal de uma maneira fácil e que não irá esquecer? Então fique ligado neste vídeo porque hoje nossa aula é sobre ZDP. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais uma videoaula. E hoje abordando um conteúdo muito importante e conhecido dos pedagogos, dos licenciados e dos concurseiros na área de educação. Hoje falaremos sobre Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP. Quem já estudou pedagogia já ouviu falar em Vygotsky e certamente o conceito de ZDP. Contudo, nem sempre foi fácil aprender, ainda mais na nossa faculdade que a gente tinha muitos livros, muitos trabalhos e tarefas, e com o tempo acabamos esquecendo. Mas eu quero trazer esse conteúdo hoje de uma forma bem clara e mastigada para que você aprenda e nunca mais esqueça. Faz o seguinte, para você acompanhar o que eu vou falar hoje, você pode baixar a apostila desta aula aqui na descrição do vídeo. E para não perder os próximos vídeos relacionados a este assunto, os próximos vídeos preparatórios e inclusive simulados relacionados a esta aula, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de tudo e não perde nada, ok? Então vamos lá. Zona de Desenvolvimento Proximal, que também é chamada de ZDP. E por que nós temos aqui essa escadinha com esse homenzinho aqui alcançando o alvo? Porque, na verdade, tudo se trata de o estudante, o indivíduo, alcançar o objetivo, que é o aprendizado. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, ele foi desenvolvido por Lev Vygotsky, que foi um psicólogo russo. Nasceu lá em 1896 e morreu no início dos anos, no último século, 1934. Lev Vygotsky ele teve importantes contribuições para a área da educação, embora fosse um psicólogo, porque seus estudos eles nos permitem hoje conhecer melhor como o indivíduo aprende. Lev Vygotsky viveu muito pouco tempo. Ele morreu antes de completar 38 anos com tuberculose. Isso mesmo. E não se preocupem, isso aqui é questões de concurso. Alguns concursos cobram a história de alguns pensadores e alguns a gente pode perguntar qual a nacionalidade de Vygotsky, com que causa ele morreu, porque ele morreu de tuberculose, muito novo. E eu acredito que se ele tivesse vivido mais, teria contribuído ainda mais para a área da educação e para a obra científica no nosso planeta. Então vamos lá. Quando nós falamos de ZDP, nós falamos de um dos aspectos mais cobrados em concursos na área de psicologia da educação. Sempre quando nós estudamos processos de aprendizagem, de desenvolvimento, a gente fala sobre Piaget, Vygotsky e Vallon, principalmente. Então a gente vai hoje detalhar somente esse aspecto. O que Vygotsky defende? De onde vem essa concepção interacionista? O que é o interacionismo? O que é o sócio-interacionismo? Para você acompanhar isso, você tem que assistir nossa videoaula sobre Piaget, Vygotsky e Vallon. É um dos primeiros vídeos do canal. Você pode clicar aqui no card que você vai encontrá-lo. E você vai aprender um pouco mais sobre as raízes e de onde veio. Mas eu quero falar nesta aula somente sobre este conceito, beleza? Então vamos lá. Zona de desenvolvimento proximal. O que a gente precisa entender inicialmente são dois aspectos da aprendizagem. O conhecimento real e o conhecimento potencial, ok? Nós temos detalhado aqui os dois, o conhecimento real e o conhecimento potencial. Temos que aprender. O que é um conhecimento real? Conhecimento real é um conhecimento que eu tenho, é um conhecimento que já está consolidado no meu intelecto. É algo que já faz parte da minha vida e que eu consigo fazer sozinho. Por exemplo, uma aprendizagem, uma tarefa que eu já faço sozinho. O conhecimento potencial, não. É aquilo que eu não sei, mas é aquilo que eu tenho potencial de aprender. Ok? Agora, entenda bem, conhecimento potencial não é aquilo que eu não sei. Ok? Potencial é aquilo que eu posso aprender. Veja só. Uma criança, quando vai aprender multiplicação. O que é multiplicação 3 vezes 5? É o 3, 5 vezes. Eu vou ter que juntar o 3 5 vezes. 3 mais 3 mais 3 mais 3, 15. Para uma criança aprender a multiplicar, ele tem que aprender a somar. Ele tem que aprender a adição. Então, se a criança ela não sabe somar, não sabe adicionar, o conhecimento de multiplicação não é potencial.
Porque o conhecimento de multiplicação, ele só vai ser potencial no dia que ele souber adição. Então, potencial é aquilo que eu tenho condição de aprender com base naquilo que eu já sei, ok? Então, conhecimento real é o que eu já sei. Então, se eu sei adição, que é um conhecimento real, o que pode ser um conhecimento potencial? A multiplicação. Algo que eu posso aprender com base com aquilo que eu sei, ok? Nesse sentido, nós podemos trazer para a nossa vida prática. Um exemplo, sempre falo em meus alunos da minha experiência de casamento. Quando eu casei, eu sabia cozinhar feijão, mas eu não sabia fazer tutu. Eu não sabia como se fazia o tutu, mas eu precisava saber fazer feijão, cozinhar o feijão, para poder fazer um tutu. Então, nesse sentido, a minha esposa me ensinou a fazer tutu, porque eu já sabia cozinhar feijão. Eu jamais poderia aprender a fazer tutu se eu não soubesse cozinhar feijão. Conhecimento real é aquilo que eu já sei. Conhecimento potencial é aquilo que eu posso aprender, ok? Agora vamos dar uma pausa que você precisa estar atento a um aspecto da teoria de Vygotsky. Vygotsky fala o seguinte, anota no seu caderno. Isso aqui eu não tirei de lugar nenhum não, é eu que estou falando mesmo, tá bom? Os indivíduos aprendem na interação com outros indivíduos mais velhos e mais experientes. Escrevam aí. Para Vygotsky, os indivíduos aprendem na interação com outros indivíduos mais velhos e mais experientes. Para Vygotsky, nós aprendemos através da interação. Aliás, ele é um interacionista. Porém, ele é sócio-interacionista. Ele dá uma ênfase maior na interação social entre pessoas. Piaget, por sua vez, dá muito foco para a interação com meio, com objetos, com problemas, mas Vygotsky centra sua ação na interação com pessoas, entre pessoas. Nesse sentido, ele entende que é na interação com outras pessoas que a gente vai aprender. E que pessoas são essas? Pessoas mais velhas e mais experientes. Já houve-se um tempo em que as pessoas diziam até que aprendia com pessoas mais inteligentes. Mas para não se parecer uma frase muito preconceituosa ou discriminatória, não se fala mais isso. Mas pense, você aprende com pessoas que sabem mais do que você, interagindo com pessoas mais experientes, mais velhas ou mais inteligentes. Perdoe-me pela frase. Nesse sentido, o que acontece aqui? O conhecimento real é o que eu já tenho, e o conhecimento potencial é o que eu quero alcançar. Numa sala de aula, você tem alunos com conhecimento real e você, como professor, quer levá-los a ter um conhecimento potencial, a alcançar aquele conhecimento. Então, todas as vezes que nós elaboramos o nosso plano de trabalho e estabelecemos objetivos com os conteúdos, nós estamos organizando objetivos, estabelecendo conhecimentos potenciais que os estudantes podem alcançar. Então, vejam só. Para Vygotsky é na interação que a gente aprende. E o aluno, ele está aqui no real e ele precisa caminhar e chegar no potencial, tá vendo? Ele precisa fazer esse percurso do real até o potencial. Então, o que o aluno faz para aprender? O que o indivíduo faz para aprender? Ele interage. Então, tem o conhecimento real. Para chegar no potencial, ele vai ter que interagir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um espaço entre o conhecimento real e o conhecimento potencial. O conhecimento real que o aluno já sabe é base para ele aprender. Então, ele vai interagir. Onde que o aluno vai interagir? Ele vai interagir aqui nessa área aqui, ó. Nessa área entre um e outro. Aqui vai acontecer as interações. O conhecimento real ele vai interagir e depois que ele interagir com a pessoa mais velha e mais experiente, ele vai alcançar o conhecimento potencial. Vejam só, o aluno ele sabia adicionar, sabia adição. Ele vai interagir com a pessoa mais velha, mais experiente, que é o professor, e ele vai alcançar o conhecimento potencial, ok? Meu exemplo, lá da minha casa, eu sabia cozinhar feijão. Aí eu interagi com a pessoa mais velha não, né? Mais experiente, que a minha esposa é mais experiente, interagi com ela para aprender a fazer tutu e eu alcancei o conhecimento potencial. Então, eu tenho um conhecimento e eu vou interagir com a pessoa mais velha, mais experiente e vou alcançar um novo aprendizado, que era o potencial. Agora, todas as vezes que eu alcanço o conhecimento potencial, vejam só, eu alcanço, esse potencial vira um conhecimento real.
E quando ele vira o real, surgem novos conhecimentos. Então, se o aluno aprendeu multiplicação, então agora essa multiplicação é um conhecimento real. Ele vai ter novas aprendizagens, potenciação, expressões. Então, tudo a partir do que ele aprendeu. Mas não é isso que eu quero falar. Então, viu que o espaço onde as interações acontecem é esse aqui? É aqui que as interações acontecem. O aluno interage com pessoas mais velhas e experientes aqui, nesse intervalo, nesse espaço existente entre o conhecimento real e o conhecimento potencial. E é exatamente esse espaço que nós chamamos de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. O que é a ZDP? ZDP é o espaço entre o conhecimento real e o conhecimento potencial, ok? Então, esse espaço onde acontece a interação é onde acontece o aprendizado. O aprendizado acontece aqui no real? Não. O aprendizado acontece aqui no conhecimento potencial? Não. O aprendizado ele acontece entre os dois, nas interações, ou seja, o aprendizado acontece dentro da zona de desenvolvimento proximal. Agora veja só. A zona de desenvolvimento proximal é onde a interação acontece. E é através dessa interação que eu vou alcançar o conhecimento potencial. Logo, a qualidade com que as interações acontecem determina o grau de sofisticação e também de qualidade com que alcançaremos um novo conteúdo ou um novo aprendizado. Se a interação for boa, for de qualidade, o que a gente alcança é melhor, ou seja, quando a aula é boa, a gente aprende melhor. Quando a interação com o professor, quando o professor prepara uma aula significativa e a interação tem qualidade, é sofisticada, o aprendizado também melhora, o aprendizado é melhor. Então, o grau de sofisticação e qualidade das interações determina a qualidade do conhecimento obtido pelo estudante. Então, zona de desenvolvimento proximal pode escrever aí, tá bom? Zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o conhecimento real e o conhecimento potencial, ok? Agora vale lembrar que você pode encontrar na sua prova de concurso, no seu simulado, isso em outras palavras. Eu quero traduzir para vocês em outras expressões. Zona de desenvolvimento proximal é o espaço, o intervalo entre o que eu sei e o que eu posso saber. Entre o que eu já aprendi e entre o que eu posso aprender. Agora, pode ser ainda que você encontre frases mais radicais, mas que não deixe de estar errada, de estar certa. A zona de desenvolvimento proximal é o espaço entre o que eu sei e o que eu não sei. Entre o que eu aprendi e o que eu ainda não aprendi. Então, quando a gente fala que conhecimento potencial é tudo que a gente não sabe, não, é tudo que a gente pode aprender com base no que eu já sei. Mas você pode encontrar frases diferentes. Mas esse espaço aqui, esse intervalo, pode ser a distância. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o conhecimento real e o conhecimento potencial. Pode ser. Zona de desenvolvimento proximal é o espaço em que as interações acontecem para um conhecimento real se tornar potencial. Tá certo. Então fique atento porque podem haver várias colocações e várias informações sobre a mesma coisa. Mas zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o conhecimento real e o conhecimento potencial, ok? É aqui que a aprendizagem acontece, na ZDP. A aprendizagem acontece, eu alcanço o potencial e novas aprendizagens surgem a partir daí, beleza? Eu espero que você tenha compreendido essa ideia aqui. E se você quiser testar seus conhecimentos, você pode assistir um vídeo com um simulado sobre Piaget, Vygotsky e Vallon, que a gente tem no nosso canal, e você pode acompanhar logo em seguida, depois desse vídeo. Se você entendeu o conteúdo de ZDP, faz um favor para mim, comenta aqui embaixo, professor, eu entendi o que é ZDP, eu compreendi, porque isso me ajuda a dar um feedback e a preparar melhores aulas para vocês. Se você também teve dificuldade, pode contar aí pra gente, não tem problemas. E se quer novos vídeos, novas teorias e conceitos, peça pra gente, professor, grava um vídeo sobre esse conceito da psicologia ou de outra área. A gente está aqui para ajudar. E são muitos temas que podemos abordar, mas precisamos da sua colaboração e do seu comentário para a gente saber qual é a melhor opinião e qual é o melhor tema para a próxima videoaula. Espero ter ajudado. Por enquanto é só, um grande abraço e até mais, pessoal!